Bem-vindos a uma jornada épica que vai revelar a Bíblia como você nunca viu antes. Desde o início dos tempos, as Escrituras Sagradas têm sido uma fonte inesgotável de sabedoria, força e consolo para milhões de pessoas ao redor do mundo. Cada página carrega histórias profundas e ensinamentos que atravessam gerações, transformando vidas e oferecendo respostas para as maiores perguntas da humanidade. Hoje vamos revisitar essa grandiosa narrativa que começa com a criação do universo e nos leva até as promessas finais de redenção e salvação. Vamos explorar os momentos mais marcantes e misteriosos da Bíblia, mergulhando nas passagens que moldaram a história da fé. Prepare-se para descobrir revelações surpreendentes, ensinamentos profundos e segredos escondidos nas páginas desse livro sagrado. Fique conosco até o final, pois esta jornada promete mudar a forma como você enxerga a Bíblia para sempre. Tudo começou no Jardim do Éden, um lugar de beleza indescritível e harmonia perfeita. Deus, em seu poder infinito, formou o universo com uma palavra. Ele criou os céus e a terra, separou a luz das trevas, fez surgir as águas e a terra seca. As estrelas brilharam no firmamento e as criaturas se espalharam pela terra e pelo mar. No auge de sua criação, Deus moldou o ser humano à sua imagem e semelhança, demonstrando seu amor e propósito. Adão foi o primeiro formado do pó da terra, e com o sopro divino, a vida encheu seus pulmões. Mais tarde, Eva foi criada a partir da costela de Adão, como sua companheira, igual em essência e juntos. Eles tinham o privilégio de viver em um ambiente onde tudo era perfeito. O Jardim do Éden era um lugar de esplendor, com árvores frutíferas que ofereciam alimento, rios que corriam com águas cristalinas, e animais de todas as espécies que viviam em completa harmonia. Adão e Eva foram designados para cuidar do jardim e usufruir de tudo que ele oferece. Deus deu a eles uma única instrução: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa ordem era clara e simples, mas tinha um propósito profundo. Ela não era apenas uma regra, era um teste de conformidade, uma forma de estabelecer uma relação de confiança e submissão ao Criador. Adão e Eva viveram em paz e comunhão com Deus. Todos os dias eles puderam caminhar pelo jardim ao lado dele, ouvindo sua voz, aceitando sua instrução e vivendo em plena harmonia. Não houve dor, sofrimento ou morte. Uma vida fluida com uma simplicidade abençoada, onde o trabalho não era um fardo, mas uma alegria. Eles tinham tudo o que eu precisava e podiam se aproximar de qualquer árvore para se alimentar, exceto aquela única árvore no centro do jardim. No entanto, um dia tudo começou a mudar. A serpente astuta e traiçoeira surgiu no Éden. Não era uma serpente comum. Segundo as Escrituras, essa serpente era o próprio Satanás, o inimigo de Deus, disfarçado. Ele escolheu se aproximar de Eva e, com palavras sedutoras, plantou a semente da dúvida em seu coração. Será que Deus disse mesmo que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Perguntou a serpente, distorcendo a ordem divina. Eva respondeu, corrigindo a serpente, dizendo que poderia comer de todas as árvores, exceto aquela no meio do jardim, porque se comessem morreriam. Foi então que a serpente lançou a isca definitiva: certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e vocês serão como ele, conhecendo o bem e o mal. Essas palavras despertaram um desejo em Eva. O fruto parecia agradável aos olhos, a ideia de se tornar como Deus a fascinou. A serpente havia conseguido plantar a dúvida e o orgulho no coração humano, e isso seria o ponto de virada para a história da humanidade. Eva, movida pela tentação, estendeu a mão e pegou o fruto. Ela comeu e em seguida ofereceu a Adão, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele instante, algo profundo e catastrófico aconteceu. Seus olhos se abriram, como a serpente havia prometido, mas o que eles viram foi a própria vergonha. Pela primeira vez, eles perceberam que estavam nus, e que antes era inocência agora se tornou motivo de constrangimento. O pecado havia entrado no mundo e com ele, a culpa e a separação de Deus. Desesperados, Adão e Eva procuraram esconder sua nudez costurando folhas de figueira para si mesmos. Quando ouvem a voz de Deus caminhando pelo jardim, em vez de correr para sua presença como costumavam fazer, eles se esconderam entre as árvores. Esse foi o primeiro sinal de que algo terrível havia acontecido. O relacionamento íntimo e aberto que tinha com Deus foi quebrado, e o medo substituiu a confiança. Deus, sabendo de tudo o que aconteceu, chamou por Adão: "Onde você está?" Não era uma pergunta sobre localização física, mas uma pergunta espiritual. Adão respondeu: "Ouvi teu andar no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi." Deus, em sua sabedoria, disse: "Quem disse que você estava nu? Você comeu o fruto da árvore da qual lhe proibi comer?" E então, o ciclo de culpa começou.
Adão culpou Eva dizendo: a mulher que me deste por companheira me deu do fruto, e eu comi. Eva por sua vez culpou a serpente me enganou, e eu comi. As consequências da desobediência foram imediatas e graves. Deus pronunciou justiça sobre a serpente, a mulher e o homem. A serpente foi amaldiçoada acima de todos os animais, e Deus declarou que teria sido inimizada entre ela e a descendência da mulher. Um descendente viria que esmagaria a cabeça da serpente, uma promessa sutil e poderosa de redenção futura. Para Eva, Deus disse que ela teria dores intensas no parto e que seu desejo seria para o marido, mas ele a governaria. Para Adão, a terra foi amaldiçoada, e ele teria que lutar contra espinhos e ervas básicas para obter seu sustento. O trabalho, que antes era uma alegria, agora seria marcado por suor e dificuldade. Além disso, o destino final de todo ser humano foi decretado: você é pó e ao pó voltará. A separação de Deus foi o maior preço a ser pago. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, o lugar de comunhão e vida plena, e um querubim com uma espada flamejante foi colocado na entrada para evitar que eles retornassem e tivessem acesso à árvore da vida. A morte espiritual havia se instalado, e a humanidade estava agora destinada a viver em um mundo marcado pelo pecado e pela morte. Contudo, mesmo em meio ao juízo, Deus plantou a semente da redenção. A promessa de um descendente que esmagaria a cabeça da serpente apontava para o futuro, para o momento em que Deus restauraria o que estava perdido. A história da queda não é apenas uma tragédia, é o início de um longo processo de redenção, onde Deus, em seu amor infinito, buscaria reconciliar a humanidade consigo mesmo. Adão e Eva foram os primeiros a experimentar o peso do pecado, mas também foram os primeiros a ouvir a promessa da salvação. A partir deles, a história da humanidade seguiria em uma trajetória de altos e baixos, de vitórias e maldições, mas sempre com a esperança de que um dia a aliança entre Deus e seu povo seria restaurada de maneira plena e definitiva. Essa narrativa inicial molda o resto da Bíblia, revelando que mesmo diante da desobediência humana, o amor e a misericórdia de Deus nunca falham. Ele sempre oferece uma saída, um caminho de volta, e uma promessa de vida eterna que com o passar dos séculos, se cumpriria em Cristo. Com o aumento da maldade na Terra, a humanidade se distanciava completamente dos planos de Deus. A corrupção e a violência se espalharam por todas as partes. A atenção dos pensamentos dos homens era continuamente para o mal, e isso entristeceu profundamente o coração de Deus. Ele havia criado o ser humano para viver em harmonia com ele, para refletir sua espera, mas o pecado havia tomado conta do mundo. Era um tempo de trevas, onde o respeito pela vida e pelo Criador praticamente desapareceu. As pessoas viviam como se não houvesse justiça, e o mal era praticado livremente. Diante de tamanha manipulação, Deus tomou uma decisão radical: purificar a terra com um grande dilúvio, destruindo a humanidade e todos os seres vivos, exceto uma família e os animais que ele escolheria poupar. No entanto, em meio a essa geração corrompida, havia um homem que se destacou por sua justiça e retidão: Noé. A Bíblia nos conta que Noé era um homem íntegro em sua geração, e que ele andava com Deus. Enquanto todos ao seu redor seguiam seus próprios caminhos de destruição, Noé se mantinha fiel ao Senhor, e foi por essa razão que Deus escolheu poupá-lo da destruição iminente. Deus falou com Noé e revelou seu plano. Ele instruiu Noé a construir uma arca, uma embarcação gigante que seria grande o suficiente para abrigar sua família e um par de cada espécie de animal da terra. A arca seria o meio pelo qual Deus preservaria a vida na terra, enquanto o dilúvio apagaria toda a maldade. Imagine o choque de Noé ao receber essa revelação. Construir uma arca, algo nunca feito antes, em uma época em que a chuva não era um evento comum, deve ter sido um desafio de fé imenso. Ninguém poderia ter duvidado, questionado ou resistido, mas ele escolheu obedecer. Sua confiança inabalável em Deus é um dos grandes exemplos de fé nas Escrituras. Deus deu a Noé instruções desenvolvidas sobre como construir a arca. Ela deveria ter cerca de 135 metros de comprimento, 23 metros de largura e 13 metros de altura, com 3 níveis e uma janela no topo. Era uma tarefa monumental, mas Noé começou a trabalhar, provavelmente sob o olhar incrédulo e zombeteiro das pessoas ao seu redor. Imagine a cena: enquanto a violência e o pecado dominavam a terra, Noé, dia após dia, cortava madeira, pregava pranchas e preparava a arca, movido por sua fé na palavra de Deus. As pessoas deveriam ter rido de sua loucura aparente, mas Noé som firme, sabendo que Deus havia falado. Enquanto Noé construía a arca, Deus também deu uma ordem surpreendente: todos os tipos de animais deveriam entrar na arca, um macho e uma fêmea de cada espécie, para que fossem preservados.
Além disso, você não deveria armazenar comida suficiente para alimentar sua família e todos os animais durante o período em que permaneceram na arca. É difícil imaginar uma logística envolvida em tal tarefa. Ele e sua família passaram meses ou até anos construindo, apresentando e organizando tudo conforme as instruções divinas, enquanto o resto do mundo continuava a viver suas vidas corrompidas, sem suspeitar do julgamento que se aproximava. Quando a arca finalmente estava pronta, Deus disse a Noé que o dilúvio viria em 7 dias. Noé e sua família, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas esposas, entraram na arca, junto com os animais que Deus havia enviado para eles. Imagine o silêncio antes da tempestade. Durante 7 dias, a arca fechada, e talvez as pessoas fora dela continuaram a zombar, rindo da ideia de uma inundação devastadora. No entanto, assim como Deus havia prometido, no final desses 7 dias, as comportas do céu se abriram, e a chuva começou a cair. Não era uma chuva comum, era um dilúvio que parecia brotar tanto do céu quanto das profundezas da terra. As águas subiram rapidamente, cobrindo tudo ao redor. Por 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. As águas cobriram até as montanhas mais altas, e tudo que vivia fora da arca foi destruído. A descrição bíblica é clara. Toda a carne que se move sobre a terra perdida, desde os grandes animais até as pequenas criaturas, e todos os seres humanos foram levados pelas águas. A magnitude da destruição é difícil de imaginar. Noé e sua família, junto com os animais, estavam agora completamente isolados dentro da arca, flutuando sobre um vasto oceano que havia engolido a terra. O tempo dentro da arca foi uma verdadeira prova de paciência e confiança. A chuva finalmente parou após 40 dias, mas as águas ainda cobriram a terra. Foram necessários meses para que as águas começassem a diminuir lentamente. Durante esse tempo, Noé deve ter se questionado quanto tempo mais eles deveriam esperar. O mundo lá fora, como eles conheciam, havia desaparecido. A sensação de estar isolado, sem saber o que o futuro reservava, deveria ter sido intensa, mas Noé continua confiando no plano de Deus. Depois de cerca de 150 dias, Deus finalmente lembrou-se de Noé e invejou um vento para soprar sobre a terra, fazendo com que as águas começassem a baixar mais rapidamente. A arca repousava sobre o Monte Ararat, mas as águas ainda cobriam grande parte do terreno. Noé inveja um corvo para verificar se as águas estavam secas, mas o corvo não encontrou lugar para escavações e escoamento contínuo. Depois, ele invejou uma pomba, que também retornou, pois as águas ainda não tinham diminuído o suficiente. 7 dias depois, Noé invejou a pomba novamente, e desta vez ela retornou com uma folha de oliveira no bico, sinal de que as águas estavam finalmente retrocedendo e que a vida começava a surgir novamente. Noé esperou ainda mais tempo antes de abrir a arca, demonstrando sua paciência e obediência. Quando Deus finalmente deu a ordem, Noé, sua família e todos os animais saíram da arca. Eles pisaram em uma terra renovada, um novo começo para a humanidade e para todas as criaturas. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi construir um altar e oferecer sacrifícios a Deus em agradecimento por sua proteção. Esse ato de esperança foi um sinal de que Noé reconhecia que tudo o que havia acontecido estava sob o controle soberano de Deus, e que ele e sua família foram preservados pela graça divina. Em resposta ao sacrifício de Noé, Deus fez uma promessa extraordinária. Ele nunca mais destruiria a terra com um dilúvio, independentemente das falhas humanas. Para selar essa promessa, Deus colocou o arco-íris no céu como um símbolo da aliança entre ele e toda a criação. Toda vez que o arco-íris aparece, seria um lembrete de que, apesar do pecado e da corrupção, Deus é misericordioso e mantém suas promessas. O arco-íris não era apenas um sinal para Noé, mas para todas as gerações futuras, um lembrete visível do amor e da paciência de Deus para com a humanidade. A história de Noé e o dilúvio é mais do que um relato de destruição. É uma história de esperança, fé e renovação. Noé foi um homem de fé extraordinária, que confiou em Deus mesmo quando parecia impossível. E através de sua obediência, Deus mostrou sua justiça, mas também sua misericórdia, ao preservar a vida e estabelecer uma nova aliança com a terra. Abraão é uma das figuras mais centrais e reverenciadas da Bíblia. Sua história começa quando ele ainda era conhecido como Abrão, vivendo com sua família em Ur dos Caldeus, uma região que hoje seria o sul do Iraque. Abrão vivia em uma sociedade educada, onde muitos deuses eram adorados, mas ele recebeu um chamado direto do único Deus verdadeiro. Deus apareceu a Abrão e deu a ele uma ordem clara e ao mesmo tempo tentou-a: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Essa ordem por si só já representava um enorme desafio.
Abrão deveria deixar para trás tudo o que conhecia, sua família, suas posses e sua terra natal, para seguir a promessa de Deus. Ele não sabia para onde estava indo, mas confiou na palavra do Senhor e partiu. Essa decisão de aprovação radical marcou o início de uma jornada de fé que seria um divisor de águas não apenas na vida de Abrão, mas na história da humanidade. Abrão tinha 75 anos quando começou essa jornada, uma idade em que muitos estariam pensando em se estabelecer e viver uma vida tranquila. No entanto, para ele foi o início de um chamado para algo muito maior. Deus havia prometido a Abrão que ele se tornaria o pai de uma grande nação, e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. No entanto, havia um grande obstáculo. Abrão e sua esposa Sarai não tinham filhos e ambos já eram idosos. A promessa de Deus parecia impossível de se cumprir pelas coisas humanas. Mas Deus sempre trabalha além das limitações humanas, e foi essa fé inabalável que guiou Abrão. Durante uma jornada, Abrão enfrentou vários desafios. A fome o forçou a ir para o Egito, onde mencionou dizendo que Sarai era sua irmã para se proteger do faraó. Embora essa atitude tenha gerado consequências, Deus continuou a abençoar Abrão e protegeu Sarai de qualquer mal. Mesmo em meio a falhas e momentos de dúvida, a fé de Abrão aparece firme. Deus continua reafirmando sua promessa, prometendo que a descendência de Abrão seria tão numerosa quanto as estrelas no céu e a areia do mar. Após muitos anos de esperança, e já com uma idade muito avançada, Abrão e Sarai começaram a perder a esperança de que poderiam ter um filho. Sarai, em particular, começou a duvidar de que poderia gerar um filho, então sugeriu que Abrão teve um filho com sua serva Agar. Abrão melhorou o conselho de Sarai, e Agar deu à luz um filho chamado Ismael. Embora Ismael filho fosse de Abrão, ele não era o filho da promessa que Deus havia falado. No entanto, Deus também prometeu abençoar Ismael, fazendo dele o pai de uma grande nação. Mesmo após o nascimento de Ismael, Deus não havia esquecido sua promessa a Abrão. E então, em um momento crucial, Deus renovou sua aliança com Abrão, mudando seu nome para Abraão, que significa pai de muitas nações, e o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Deus disse claramente que Sara daria à luz um filho, e que esse filho seria o herdeiro da promessa divina. Abraão, já com quase 100 anos, e Sara, com 90, acharam essa promessa incrível. A Bíblia relata que Sara até riu ao ouvir que teria um filho em seu velhice. Mas Deus respondeu: por acaso há algo impossível para o Senhor? E assim, no tempo determinado por Deus, o impossível se tornou realidade. Sara concebeu e deu à luz um filho, a quem Abraão deu o nome de Isaque, que significa riso. Esse nome era uma lembrança do riso de incredulidade de Sara, mas agora simbolizava o riso de alegria pelo cumprimento da promessa. O nascimento de Isaque foi uma confirmação de que Deus sempre cumpre suas promessas, mesmo quando tudo parece contrário. A fé de Abraão, demonstrada em sua disposição de seguir a Deus apesar das situações, foi recompensada de maneira extraordinária. Mas a jornada de Abraão não terminou com o nascimento de Isaque. Alguns anos depois, Deus decidiu testar a fé de Abraão de uma maneira que parecia inimaginável. Ele planejou que Abraão sacrificasse seu filho amado, Isaque, como uma oferta a Deus. Essa ordem deve ter abalado profundamente Abraão, pois Isaque era o filho da promessa, aquele através de quem Deus havia dito que suas descendências seriam incontáveis. No entanto, a fé de Abraão mais uma vez prevaleceu. Ele obedeceu sem hesitar e subiu o monte Moriá com Isaque, carregando a lenha para o sacrifício. Durante a subida, Isaque, sem saber do que estava para acontecer, perguntou ao seu pai: onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu com uma fé notável: Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. Quando chegou ao local, Abraão preparou o altar e amarrou Isaque sobre a lenha. No momento em que Abraão extraiu o cutelo para sacrificar seu filho, um anjo do Senhor o chamou do céu e o impediu de obrigação. Deus viu que Abraão estava disposto a sacrificar o que era mais precioso para ele por obedecer a Deus. Em vez de Isaque, Deus proveu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto, que Abraão ofereceu em sacrifícios. Esse evento foi um dos momentos mais dramáticos e profundos da vida de Abraão. Ele declarou que sua fé em Deus era absoluta, e que confiava plenamente no plano divino, mesmo quando isso parecia impossível de entender. Em resposta à sua obediência, Deus reafirmou a promessa de que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas no céu e a areia da praia, e que através de sua semente todas as nações da terra seriam abençoadas. A história de Abraão não é apenas sobre suas conquistas e vitórias, mas também sobre a maneira como sua fé foi moldada e testada ao longo do tempo. Sua disposição de seguir a Deus em todas as situações, mesmo nos momentos mais difíceis,
faz dele um exemplo de fé para as gerações futuras. Abraão não foi perfeito, cometeu erros, teve momentos de dúvida e, em alguns casos, tentou seguir seus próprios caminhos para ver as promessas se cumprirem. Mas no final sua fé em Deus prevaleceu, e ele se tornou o pai de muitas nações, exatamente como Deus havia prometido. Deus também cumpriu sua promessa de que através da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa vitória culminaria séculos depois com a vinda de Jesus Cristo, o descendente prometido de Abraão, que traria salvação não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Abraão não viu o cumprimento final dessa promessa, mas viveu pela fé, sabendo que o plano de Deus era maior do que ele poderia compreender. Abraão é realmente uma das figuras mais importantes da Bíblia, não apenas por ser o pai de muitas nações, mas por ser o exemplo de fé e obediência incondicional a Deus. Sua vida mostra que para Deus nada é impossível, e que sua fidelidade transcende nossas limitações humanas. Abraão confiou em Deus, mesmo quando as explicações são impossíveis, e por isso, ele foi abençoado além de qualquer medida. O povo de Israel viveu no Egito por muitos anos, e o que começou como uma convivência pacífica acabou se transformando em opressão e escravidão. O faraó, temendo um número crescente de israelenses, tentou que fossem submetidos a trabalhos forçados, impondo-lhes tarefas pesadas e cruzeiros. O objetivo era enfraquecer e controlar o povo, impedindo que se tornasse uma ameaça. No entanto, quanto mais os israelitas eram oprimidos, mais eles se multiplicavam, e a escravidão no Egito tornou-se insuportável. Com o passar do tempo, os clamores dos israelitas em meio ao sofrimento sofrem aos ouvidos de Deus. Ele ouviu o clamor do seu povo e lembrou-se da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Foi então que Deus decidiu agir e escolheu Moisés para ser o libertador. Moisés, um hebreu que havia sido criado na casa do faraó, já havia fugido para o deserto após matar um egípcio que estava maltratando um israelita. Ele vivia em Midian, onde se casou e cuidou das ovelhas de seu sogro. Um dia, enquanto cuidava dos rebanhos, Moisés se subiu do Monte Horebe e viu uma sarça ardente que, embora estivesse em chamas, não se consumia. Quando Moisés se mudou, Deus o chamou do meio do fogo, revelando-se como o Deus de seus antepassados e dizendo-lhe que ele havia visto a opressão do povo de Israel no Egito. Deus então deu a Moisés uma missão clara. Ele deveria voltar ao Egito e enfrentar o faraó para libertar o povo de Israel. Moisés, a princípio, hesitou. Ele sabia do poder do faraó e se sentia inadequado para tal tarefa. Mas Deus o assegurou de que ele estaria com ele, e que os sinais e maravilhas que seriam realizadas convenciam o faraó. Deus deu a Moisés sinais para demonstrar seu poder, como a transformação de seu cajado em uma serpente e a cura instantânea de sua mão leprosa. Além disso, Deus designou Arão, o irmão de Moisés, para ser seu porta-voz. Quando Moisés voltou ao Egito, ele e Arão foram diretamente ao faraó com uma mensagem simples, mas poderosa. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe meu povo ir, para que me sirva no deserto. No entanto, o coração do faraó foi resistido, e ele não apenas rejeitou o pedido, mas também aumentou o fardo dos israelitas, ordenando que continuassem a fazer tijolos sem fornecer a palha necessária. Isso causou grande sofrimento e revolta entre o povo, mas Deus já havia preparado um plano para revelar seu poder de forma inconfundível. Assim entendemos as 10 declarações que Deus invejou sobre o Egito. Cada praga foi uma demonstração direta do poder de Deus, não apenas para o faraó, mas para todo o Egito e para o próprio povo de Israel, que necessariamente lembrar quem era o Deus que os estava libertando. A primeira praga transformada em águas do Nilo em sangue. O rio, que era a fonte de vida do Egito, tornou-se inútil, e os peixes morreram. Mas o faraó ficou obstinado. A cada nova praga, a destruição no Egito aumentava. Rãs infestaram a terra, seguidas de piolhos e moscas. O gado egípcio foi atacado por uma praga mortal, e furúnculos afligiram tanto os egípcios quanto seus animais. Quando o faraó ainda se decidiu a ceder, Deus invejou uma tempestade de granizo tão devastadora que destruiu plantações e causou grande destruição. Logo após o granizo, uma nuvem de gafanhotos invadiu o Egito, devorando o que restava das colheitas. Apesar de todo o sofrimento, o faraó continuou a suportar seu coração. Ele permitiu brevemente que os israelenses partissem, mas sempre mudava de ideia quando a praga cessava. Então veio a 9ª praga, uma escuridão palpável que cobriu todo o Egito por 3 dias, uma escuridão tão intensa que ninguém poderia sequer se mover. Mas ainda assim o faraó não libertou os israelitas. A 10ª e última praga seria a mais devastadora. Deus avisou a Moisés que a morte atingiria cada primogênito no Egito, desde o filho do faraó até o filho do mais humilde dos servos.
Mas Deus providenciou uma maneira de proteger o povo de Israel. Ele tentou que cada família israelense sacrificasse um cordeiro e marcasse nas portas de suas casas com o sangue do cordeiro. Naquela noite, o anjo da morte passaria pelo Egito, mas onde visse o sangue, ele passaria por cima, poupando os primogênitos de Israel. Essa noite ficou marcada como a primeira Páscoa, uma celebração que o povo de Israel lembraria por todas as gerações. Enquanto os egípcios choravam pela perda de seus primogênitos, o faraó finalmente cedeu. Ele chamou Moisés e Arão e tentou que saíssem do Egito com todo o povo, suas posses e seus animais. Assim os israelitas se prepararam rapidamente e partiram, levando os despojos do Egito, conforme Deus havia prometido. A liberação finalmente havia chegado, mas a jornada estava apenas começando. Guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, o povo de Israel marchou em direção ao Mar Vermelho. No entanto, o coração do faraó resistiu novamente, e ele decidiu perseguir os israelitas com seu exército, composto de carros de guerra e cavaleiros. O povo de Israel, vendo o exército se aproximar, entrou em pânico, acreditando que estaria morto ali no deserto. Mas Moisés, com fé inabalável, disse ao povo: "Não tenha medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes traz hoje. Os episódios que vocês veem hoje, vocês nunca mais verão." Então, sob a instrução de Deus, Moisés estendeu seu cajado sobre o mar, e um vento poderoso começou a soprar, dividindo as águas. As águas se ergueram como paredes de ambos os lados, e um caminho seco apareceu no meio do mar. Os israelitas atravessaram o Mar Vermelho a pé, com as águas suspensas à sua direita e à sua esquerda. Quando os invasores pretendidos o seguiram, o Senhor fez com que as rodas de seus carros se soltassem, o exército entrou na confusão. Assim que o último israelense saiu do mar, Moisés estendeu novamente o cajado, e as águas retornaram ao seu lugar, cobrindo completamente o exército do faraó. Nenhum dos episódios que os perseguiram sobreviveram. Esse evento não foi apenas uma demonstração do poder supremo de Deus, mas também uma declaração clara de que o povo de Israel era seu povo escolhido. Ao atravessar o Mar Vermelho, os israelenses não apenas se libertaram da escravidão física, mas também iniciaram sua caminhada em direção à liberdade espiritual e à Terra Prometida. Depois de atravessar o mar, Moisés e o povo de Israel celebraram com cânticos e louvores. Miriam, irmã de Moisés, liderou as mulheres em danças e cânticos de celebração, exaltando o Senhor que os libertou do poder do Egito. A jornada, no entanto, seria longa. O povo de Israel ainda enfrentaria muitos desafios no deserto, mas o êxodo do Egito foi o início de uma nova identidade para eles como nação. Uma nação que conquistou a Deus e foi designada a herdar a terra que ele havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. O êxodo foi um marco não só de libertação física, mas de transformação espiritual, onde o povo de Israel aprendeu que Deus não só os escutava, mas estava disposto a agir poderosamente em seu favor. Eles aprenderam, ao longo dos anos no deserto, que sua dependência de Deus deveria ser completa, e que somente Ele era capaz de guiá-los à terra prometida. Após anos de guerra e instabilidade, o povo de Israel clamava por um líder que pudesse guiá-los com justiça e força. Eles foram governados por juízes, mas a fragmentação e a luta constante contra os inimigos vizinhos, como os filisteus, deixaram uma nação dividida e vulnerável. Foi nesse contexto que Deus olhou para Davi, um jovem pastor de ovelhas de Belém, e o escolheu para ser o rei de Israel. Mesmo sendo o mais jovem de 8 irmãos e aparentemente insignificante aos olhos humanos, Davi tinha algo que o diferenciava: um coração totalmente dedicado a Deus. Davi começou sua jornada de maneira humilde, cuidando do rebanho de seu pai, Jessé. Durante esse tempo no campo, ele desenvolveu uma profunda intimidade com Deus, louvando-o através de cânticos e tocando sua harpa enquanto pastoreava as ovelhas. Foi também nesse período que Davi aprendeu a ser corajoso e confiar em Deus em meio aos perigos. Ele atacou leões e ursos que tentaram atacar os rebanhos, derrotando-os com sua base e coragem, sempre acreditando que Deus estava ao seu lado. Essa confiança inabalável em Deus seria crucial nos anos que viriam. O momento mais notável de Davi antes de se tornar rei aconteceu quando ele ainda era um jovem pastor, e Israel estava em guerra com os filisteus. Durante essa guerra, um gigante filisteu chamado Golias desafiava as tropas de Israel diariamente, zombando de Deus e de seu povo. Nenhum dos guerreiros de Israel ousava enfrentar Golias até que Davi, enviado por seu pai para levar alimentos a seus irmãos no campo de batalha, recebeu os insultos do gigante e ficou indignado. Davi não podia aceitar que alguém zombasse do exército do Deus vivo. Ele foi apresentado diante do rei Saul e se ofereceu para lutar contra Golias.
Saul, desconfiado da juventude e inexperiência de Davi, hesitou, mas Davi o convenceu, relembrando como Deus o havia protegido contra os leões e os ursos no pasto. Com essa confiança, Davi foi ao encontro de Golias, armado apenas com sua base e 5 pedras lisas. Golias zumbiu de Davi ao vê-lo, mas Davi respondeu com uma declaração que ecoa até hoje: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." Com uma única pedra lançada de sua fundação, Davi atingiu Golias na testa, derrubando o gigante e garantindo uma vitória decisiva para Israel. Essa vitória catapultou Davi à fama em todo Israel. As pessoas começaram a cantar: "Saul matou seus milhares, mas Davi suas lojas de milhares." No entanto, essa popularidade também gerou ciúmes em Saul, o rei de Israel na época. Saul começou a ver Davi como uma ameaça ao seu trono e tentou várias vezes matá-lo. Davi, no entanto, não revidou. Mesmo quando teve oportunidades claras de matar Saul e tomar o trono, ele decidiu levantar a mão contra o ungido do Senhor. Isso não é apenas declarado sua fé em Deus, mas também seu respeito pela autoridade divina. Durante esses anos de perseguição, Davi viveu como fugitivo, movendo-se de lugar em lugar, escondendo-se em cavernas e buscando refúgio em terras estrangeiras. Foram anos de dificuldade e provação, mas também de crescimento espiritual. Foi durante esse tempo que Davi compôs muitos dos salmos, expressando suas lutas, medos e, acima de tudo, sua confiança inabalável em Deus. Os salmos de Davi são hinos de fé, gratidão, lamentação e louvor, que continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo até hoje. Eles mostram a vulnerabilidade de Davi e sua profunda dependência de Deus em meio às adversidades. Com o tempo, Saul e seus filhos foram mortos na batalha, e Davi foi finalmente ungido rei de Israel, primeiro sobre a tribo de Judá, e mais tarde, sobre todas as tribos de Israel. Sob o reinado de Davi, Israel prosperou como nunca antes. Ele unificou o reino, conquistou terras e distribuiu Jerusalém como capital. Uma das grandes realizações de Davi foi trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, simbolizando a presença de Deus no coração da nação. Davi dançou com todas as suas forças diante da arca, demonstrando sua devoção e alegria em servir a Deus. Davi também teve o desejo de construir um templo para Deus, um lugar permanente para a arca e uma central local de espírito. No entanto, Deus falou através do profeta Natã, dizendo que Davi não seria o responsável pela construção do templo, mas que seu filho Salomão o faria. Apesar disso, Deus fez uma promessa a Davi que ecoaria ao longo dos séculos, que sua descendência permanecesse para sempre, e que de sua linhagem viria o Messias, o Salvador do mundo. No entanto, como todo ser humano, Davi também teve suas falhas. Um dos episódios mais trágicos de sua vida foi seu pecado com Batseba. Davi viu Batseba se banhando de seu palácio, e movido pela tentativa, a trouxe até si, mesmo sabendo que ela era casada com Urias, um dos seus guerreiros mais leais. Batseba gravou, e para encobrir seu erro, Davi tentou manipular a situação enviando Urias para casa, mas quando isso falhou, ele tentou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, garantindo sua morte. Esse pecado grave teve consequências devastadoras para Davi. Deus inveja o profeta Natã para confrontá-lo, e Davi, ao perceber a profundidade de sua transgressão, arrependeu-se profundamente. Ele escreveu o Salmo 51, um dos salmos mais poderosos sobre arrependimento, clamando por misericórdia e pedindo a Deus que criasse nele um coração puro e renovasse seu espírito. A sinceridade de Davi foi genuína, mas as consequências de seu pecado afetaram sua família e seu reino. O filho que Batseba concebeu morreu, e a espada nunca mais se levou da casa de Davi. Os últimos anos do reinado de Davi foram marcados por tragédias familiares. Seu filho Anom violentou sua meia-irmã Tamar, o que levou Absalão, outro filho de Davi, a matar Anom em vingança. Absalão mais tarde se rebelou contra seu próprio pai, levando Israel a uma guerra civil. Mesmo diante dessa rebelião, Davi ainda amava profundamente Absalão, e quando seu filho foi morto em batalha, ele chorou amargamente, dizendo: "Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu teve morrido em seu lugar." Apesar de suas falhas e dores, Davi encontrou um homem segundo o coração de Deus. Ele nunca deixou de buscar a Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. Sua vida foi um testemunho de que, embora o ser humano seja falho, o arrependimento sincero e a fé em Deus podem restaurar até o coração mais quebrado. Davi morreu em idade avançada, tendo servido como rei por 40 anos. Seu legado, no entanto, não terminou com sua morte.
Ele se tornou a figura central da esperança messiânica em Israel, pois Deus havia prometido que o Messias viria de sua linhagem. Essa promessa foi cumprida séculos depois, com o nascimento de Jesus Cristo, o filho de Davi, que trouxe a salvação prometida ao mundo. Davi é lembrado não apenas como rei guerreiro que unificou Israel e distribuiu uma dinastia, mas também como um homem cuja fé e devoção a Deus transcenderam seus erros. Ele nos ensina sobre a importância da esperança, da humildade e de um coração dedicado a buscar a Deus em todas as situações da vida. Após a morte de Davi, seu filho Salomão herdou o trono de Israel. Salomão era jovem quando começou a governar, e sua ascensão ao trono não foi isenta de desafios. Antes de sua coroação, houve uma tentativa de usurpação por parte de seu meio-irmão Adonias, que desejava o trono para si. No entanto, com a intervenção de Batseba, mãe de Salomão, e do profeta Natã, Davi reafirmou a promessa de que Salomão seria seu sucessor, e ele foi oficialmente coroado rei de Israel. Uma das características mais notáveis de Salomão, e que o destacado entre os reis de Israel, foi sua grande sabedoria. Logo no início de seu reinado, Salomão teve um encontro transformador com Deus. Durante um sonho em Gibeão, Deus apareceu a ele e ofereceu-lhe o que ele desejasse. Salomão, em vez de pedir riquezas, poder ou uma vida longa, pediu sabedoria e entendimento para governar o povo de Israel com justiça. Essa humildade e a preocupação de Salomão com o bem-estar de seu povo agradaram profundamente a Deus, que não apenas lhe concedeu sabedoria como também riquezas e honras além do que qualquer outro rei já havia recebido. A sabedoria de Salomão ficou evidente em muitas situações. Um dos exemplos mais conhecidos é o julgamento de duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Cada uma das mulheres alegava ser mãe da criança, e Salomão, diante desse impasse, propôs uma solução chocante, que o bebê foi dividido ao meio e cada mulher ficou com metade. A verdadeira mãe, movida pelo amor por seu filho, implorou para que a criança fosse entregue a outra mulher, preferindo perder a guarda do bebê a vê-lo morrer. Salomão então revelou sua decisão, entregando a criança à verdadeira mãe. Esse julgamento ficou famoso e solidificou a confiança de Salomão como um rei certezas e justo. Com sua sabedoria, Salomão expandiu o reino de Israel, consolidando seu poder e estabelecendo alianças com outras nações. Uma dessas alianças foi com o Egito, quando ele se casou com a filha do faraó, algo que se tornaria comum em seu reinado. Salomão usou essas alianças para trazer paz e prosperidade ao reino, e Israel viveu um período de grande estabilidade e desenvolvimento durante seu governo. Uma das maiores realizações de Salomão foi a construção do Templo de Jerusalém. Esse templo foi o cumprimento de um sonho que Davi, seu pai, tinha, mas que Deus não permitiu que ele realizasse. Deus havia reservado essa tarefa para Salomão, e ele dedicou muitos anos e recursos para garantir que o templo fosse uma obra grandiosa, digna da glória de Deus. Ele usou os melhores materiais, cedro do Líbano, ouro e pedras preciosas, e empregou artesãs habilidosas para construir o templo que se tornaria o centro espiritual de Israel. O Templo de Salomão não era apenas uma maravilha arquitetônica, mas também o símbolo da presença de Deus entre o seu povo. Quando o templo terminou, houve uma grande celebração, e Salomão ofereceu um longo e sincero discurso de dedicação a Deus. Naquele dia, o templo foi consagrado, e a presença de Deus se manifestou de maneira poderosa. A glória do Senhor encheu o templo como uma nuvem, sinalizando que Deus havia aceitado aquela casa como lugar de espírito. Salomão também foi um rei prolífico em termos culturais e intelectuais. Ele é acreditado por ter escrito grande parte dos livros de sabedoria da Bíblia, como Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Provérbios é um compêndio de ensinamentos práticos sobre como viver uma vida sábia e justa, abordando temas como o trabalho, a família e a moralidade. Eclesiastes, por outro lado, é um livro mais filosófico, no qual Salomão reflete sobre a futilidade das riquezas, do poder e dos prazeres terrenos, concluindo que o verdadeiro propósito da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O Cântico dos Cânticos é uma bela expressão poética do amor, que muitos interpretam como uma metáfora do amor entre Deus e seu povo. Durante o reinado de Salomão, Israel se tornou uma potência regional, com uma economia próspera baseada no comércio. Salomão estabeleceu cidades fortificadas, criou rotas comerciais e distribuiu um sistema de impostos que garantiu a riqueza do reino. Uma das evidências da grandiosidade de seu reinado foi a visita da rainha de Sabá, que veio de uma terra distante para ver com seus próprios olhos a fama e a sabedoria de Salomão. Ao tentar e testemunhar sua riqueza, sabedoria e o esplendor de sua corte, ela ficou impressionada e percebeu que nem a metade de sua grandeza havia sido contada.
Essa visita foi um símbolo de influência e da confiança internacional de Israel sob o governo de Salomão. No entanto, apesar de todas essas conquistas e da sabedoria com a qual começou seu reinado, Salomão também teve suas falhas. Ao longo de sua vida, ele acumulou uma grande quantidade de riquezas, casou-se com muitas mulheres, incluindo estrangeiras de nações vizinhas, e com o tempo, permitiu que essas esposas o levassem a adorar deuses estrangeiros. Embora no início de seu reinado ele tenha sido devoto a Deus e comprometido em seguir seus princípios, Salomão gradualmente se aprofundou nos caminhos do Senhor. Uma das maiores advertências que a vida de Salomão nos oferece é sobre os perigos da riqueza e dos excessos. Salomão, em sua busca por alianças políticas e prestígio, casou-se com muitas mulheres que adoravam outros deuses. Para agradá-los, ele permitiu a construção de altares e lugares de inspiração para essas atividades pagas. Isso causou grande desagrado a Deus, que havia deixado claro que Israel deveria adorar somente a ele. O coração de Salomão, que no início foi totalmente dedicado a Deus, tornou-se dividido, e ele começou a desobedecer aos princípios que o aprendeu, levado a ser um rei tão sábio e bem-sucedido. Essa idolatria e o afastamento de Deus trouxeram sérias consequências. Deus, em sua justiça, anunciou a Salomão que por causa de sua infidelidade, o reino seria dividido após sua morte. Embora Deus não tirasse o reino de Salomão durante sua vida, ele prometeu que depois de sua morte, a maior parte do reino seria dada a outro, restando apenas uma pequena parte para a linhagem de Davi, como cumprimento da aliança que ele havia feito com Davi. O fim da vida de Salomão foi marcado por esse declínio espiritual e moral. Ele, que havia começado com tanta sabedoria e devoção a Deus, terminou sua vida com o reino em desordem e sua própria alma longa do Senhor. Salomão morreu após 40 anos de reinado, e seu filho Roboão herdou o trono. Contudo, o reino de Israel, que atingiu seu auge sob o governo de Salomão, logo seria dividido, cumprindo a profecia de Deus. A história de Salomão nos oferece lições importantes. Por um lado, ela destaca o valor da sabedoria, da justiça e da devoção a Deus, que podem levar a grandes realizações e vitórias. Mas, por outro lado, ela também alerta para os perigos da desobediência, do orgulho e do afastamento de Deus. Mesmo o homem mais sábio pode cair nas armadilhas da riqueza, do poder e dos prazeres terrenos se não mantiver seu coração totalmente focado em Deus. O legado de Salomão, apesar de seus erros, é inegável. Ele construiu o templo que se tornaria o centro da esperança a Deus por séculos, e sua sabedoria continua a inspirar gerações através dos escritos que deixaram. Sua vida serve como um poderoso lembrete de que, embora a sabedoria e o sucesso sejam importantes, nada é mais crucial do que permanecer fiel a Deus em todas as situações. Durante séculos, Deus invejou profetas para guiar seu povo e os anunciou sobre os caminhos que estavam seguindo. Esses homens eram portadores da palavra de Deus, muitas vezes enviados em tempos de crise para chamar o povo de Israel de volta ao pedido e à obediência. Entre os profetas mais influentes, destacam-se Isaías, Jeremias e Ezequiel, que falaram sobre o futuro de Israel e sobre a promessa de um rei que restauraria a humanidade. Esse Messias seria a esperança de um novo começo, trazendo paz, justiça e estabelecendo o reino eterno de Deus, uma promessa que ecoaria por gerações. Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, viveu durante um período turbulento da história de Israel, marcado por guerras, exílio e infidelidade espiritual. O povo havia se distanciado de Deus, adorando ídolos e cumprindo os mandamentos. O livro de Isaías é notável por sua visão de esperança e redenção, mas também por suas duras advertências sobre o julgamento que viria. Isaías não se intimidava ao confrontar reis e líderes com a verdade, esperando o povo ao respeito. No entanto, mesmo em meio a essas advertências de destruição iminente, ele também trouxe uma mensagem de esperança sobre um futuro rei, o Messias prometido, que viria para salvar o povo e restaurar a paz. Isaías foi o primeiro a falar claramente sobre o nascimento milagroso do Messias. No famoso texto de Isaías 7:14, ele profetiza: "Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel." A palavra Emanuel significa Deus conosco, apontando para a natureza divina do Messias que viria. Mais tarde, Isaías detalha ainda mais o caráter desse futuro rei, dizendo em Isaías 9:6-7, "Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz." Este Messias não seria um rei comum. Ele traria justiça e paz, e seu reinado seria eterno.
Além de descrever o nascimento do Messias, Isaías também falou sobre o sofrimento que ele enfrentou para redimir a humanidade. Em Isaías 53, o profeta apresenta a figura do servo sofredor, que seria desprezado, rejeitado e afligido pelas dores da humanidade. Esse servo carregaria o pecado do povo, sofrerá em lugar deles para que pudessem ser reconciliados com Deus. As palavras de Isaías são impressionantes. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Essa profecia aponta para o sacrifício que o Messias faria pela salvação do mundo, um sacrifício que foi cumprido em Jesus Cristo séculos mais tarde. Enquanto Isaías falava de maneira poética e simbólica sobre o futuro rei e o reino de Deus, o profeta Jeremias trazia uma mensagem de lamento e advertência. Jeremias viveu em uma época em que o povo de Israel enfrentava a iminente destruição de Jerusalém e o exílio para a Babilônia. Ele era conhecido como o profeta chorão devido às lágrimas que derramava pelo destino de seu povo. Jeremias foi chamado por Deus para ser profeta desde a juventude, e sua missão foi confrontar um povo suportado que se recusava a ouvir a voz de Deus. Jeremias anunciava continuamente sobre o julgamento que viria como consequência da desobediência. Ele implorou ao povo que se arrependesse e voltasse para Deus, mas sua mensagem foi amplamente ignorada. Jerusalém eventualmente caiu nas mãos dos babilônios, e o povo foi levado ao exílio. Em meio a essa destruição, Jeremias ainda oferece esperança, apontando para um futuro em que Deus faria uma nova aliança com seu povo. Em Jeremias 31:31-34, ele profetiza sobre essa aliança. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa promessa indicava um tempo em que a relação entre Deus e seu povo seria restaurada de maneira íntima e pessoal, através do Messias. Ezequiel, por sua vez, foi chamado para ser profeta enquanto estava no exílio babilônico. Assim como Jeremias, Ezequiel falou sobre o julgamento que havia caído sobre Israel devido à sua infidelidade. Mas ele também trouxe uma mensagem de esperança e renovação. Uma de suas visões mais poderosas é a do Vale de Ossos Secos, descrita em Ezequiel 37. Nessa visão, Ezequiel vê um vale cheio de ossos secos, simbolizando o estado espiritual e físico de Israel após o exílio. Deus então que Ezequiel profetiza sobre os ossos, e à medida que ele fala, os ossos começam a ganhar vida, se cobrindo de carne e pele. Isso representa a restauração de Israel, e mais amplamente, o poder de Deus de trazer vida e esperança onde parece haver apenas morte e desespero. Além disso, Ezequiel falou sobre o futuro Messias como um pastor que cuidaria de seus rebanhos. Em Ezequiel 34:23-24, Deus promete: levantarei sobre eles um só pastor, o meu servo Davi, e ele os apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Essa referência a Davi não se refere ao rei Davi que já havia falecido, mas ao Messias, que viria da linhagem de Davi para governar com justiça e paciência. Esse pastor seria o líder perfeito, guiando o povo de Deus com amor e proteção, diferente dos líderes corruptos e infiéis que causaram tanta destruição. Esses profetas não apenas anunciaram e consolaram o povo de Israel, mas também prepararam o caminho para a vinda de Jesus Cristo, o cumprimento de todas essas promessas messiânicas. Jesus nasceu conforme a profecia de Isaías, de uma virgem, e foi chamado Emanuel, Deus conosco. Ele declarou ser o maravilhoso conselheiro e o príncipe da paz ao longo de seu ministério, trazendo cura, ensino e redenção. Ele também cumpriu a visão do servo sofredor ao entregar sua vida na cruz, levando sobre si os pecados do mundo. Jeremias e Ezequiel também se cumpriram na obra de Jesus. Ele trouxe uma nova aliança, não escrita em tábuas de pedra, mas no coração dos crentes, como Jeremias havia profetizado. Por meio de sua morte e ressurreição, Jesus inaugurou uma nova era, onde o Espírito Santo habita em cada pessoa que coloca sua fé nele, tornando essa relação íntima e pessoal entre Deus e seu povo uma realidade. A visão de Ezequiel dos ossos secos também se cumpre no ministério de Jesus, que traz vida onde há morte, esperança onde há desespero. Seu papel como bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas, também é um eco claro da profecia de Ezequiel sobre o pastor da linhagem de Davi que cuidaria de Israel. Jesus não apenas guia e protege seu povo, mas também restaura e cura as feridas deixadas pelo pecado e pela rebelião. Essas profecias messiânicas trouxeram esperança durante séculos de escuridão, e através de Jesus, elas se tornaram realidade.
A promessa de um futuro rei que traria paz, justiça e estabeleceria o reino eterno de Deus finalmente se cumpriu em Cristo. Ele é o cumprimento dessas promessas e a manifestação da fidelidade de Deus ao longo das gerações, mostrando que, independentemente das situações, Deus sempre cumpre suas promessas. No Novo Testamento, a promessa de um Salvador finalmente se cumpre com o nascimento de Jesus Cristo. Jesus não era apenas um homem comum, mas o Filho de Deus, enviado ao mundo para redimir a humanidade do pecado e trazer reconciliação entre Deus e o homem. Desde o momento de seu nascimento, a vida de Jesus foi cercada de sinais extraordinários. Ele nasceu de uma virgem, Maria, conforme profetizado por Isaías, e o anúncio de seu nascimento foi feito por um anjo a pastores humildes, demonstrando que a salvação de que ele traria seria acessível a todos, independentemente de sua posição social. Além disso, as sabedorias do Oriente vieram adorar o menino Jesus, confirmando em ele o rei prometido. Jesus cresceu em Nazaré, uma cidade humilde na Galileia, e passou a maior parte de sua infância e juventude vivendo uma vida comum. No entanto, aos 30 anos, ele iniciou seu ministério público, começando com o batismo no Rio Jordão por João Batista. Esse momento marcou o início de sua missão. Ao ser batizado, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." A partir desse momento, Jesus começou a realizar milagres e ensinar sobre o reino de Deus. Uma das características mais marcantes do ministério de Jesus foi sua compaixão pelos enfermos e oprimidos. Ele curou leprosos, deu vista aos cegos, restaurou a mobilidade aos paralíticos e até ressuscitou mortos. Esses milagres não eram apenas previsões de poder, mas também revelações da natureza de Deus, que se importavam profundamente com o sofrimento humano. Um exemplo poderoso foi a cura do cego Bartimeu, que clamou a Jesus por misericórdia enquanto ele passava. Embora muitos o mandassem se calar, Jesus parou, ouviu seu clamor e restaurou sua visão. Esse ato declarou que Jesus veio para dar luz aos que estavam nas trevas, tanto física quanto espiritualmente. Jesus também mostrou compaixão para aqueles que estavam espiritualmente perdidos. Ele se aproximava dos marginalizados da sociedade, pecadores, publicanos e até mesmo prostitutas, demonstrando que o amor de Deus não estava limitado àqueles que eram considerados justos pela sociedade. Ele contou parábolas que revelaram o coração de Deus para com os pecadores, como a parábola do filho pródigo, em que um pai recebe de volta seu filho rebelde com grande alegria e perdão, representando a forma como Deus recebe todos os que se arrependem e voltam para ele. Essa mensagem de graça e perdão foi revolucionária e atraiu tanto seguidores dedicados quanto a oposição feroz dos líderes religiosos. O ensino de Jesus também foi revolucionário, trazendo uma compreensão mais profunda da lei de Deus. Ele ensinou sobre o amor a Deus e ao próximo como os dois maiores mandamentos, resumindo toda a lei e os profetas. Em seu famoso Sermão da Montanha, ele desafiou a mentalidade da época ao dizer que a verdadeira justiça não era apenas a observância externa da lei, mas uma transformação interior do coração. Ele disse: "Ame os seus inimigos e ore por aqueles que o perseguem", ensinando que o reino de Deus era fundamentado no amor radical e no perdão. Ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la de maneira perfeita e mostrar ao mundo o que significa viver de acordo com a vontade de Deus. Enquanto Jesus atraía multidões com seus ensinamentos e milagres, ele também começou a preparar seus discípulos para a grande missão que viria. Ele chamou 12 homens comuns, pescadores, cobradores de impostos e outros, e os ensinou a levar a mensagem do reino de Deus ao mundo. Eles o acompanharam de perto, testemunhando suas obras e ouvindo suas palavras, e seriam responsáveis por continuar sua missão após sua morte e ressurreição. Jesus os ensinou a amar, a perdoar e a servir, mostrando que o maior no reino de Deus é aquele que serve aos outros. No entanto, a missão de Jesus não se limitava apenas a ensinar e curar. Desde o início, ele sabia que seu destino final seria a cruz. Ele veio ao mundo para enfrentar o problema do pecado, algo que nenhuma boa obra ou esforço humano poderia resolver. O pecado havia separado a humanidade de Deus, e o único caminho para a reconciliação seria através de um sacrifício perfeito. Jesus seria esse sacrifício, oferecendo sua vida como resgate por muitos. Ele falou várias vezes sobre sua morte iminente, explicando aos seus discípulos que ele seria entregue, crucificado e no terceiro dia ressuscitaria. A oposição a Jesus cresceu à medida que seu ministério avançava. Os líderes religiosos, temendo perder seu poder e influência, resultaram a conspirar contra ele. Eles o acusaram de blasfêmia por declarar-se filho de Deus e de ameaçar a ordem estabelecida.
Eventualmente, um de seus próprios discípulos, Judas Iscariotes, o traiu por 30 moedas de prata. Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, onde orava fervorosamente antes de enfrentar seu sacrifício. Mesmo nesse momento de agonia, ele orou: Pai, se queres, afastado de mim este cálice. Contudo, não seja feito a minha vontade, mas a tua. Jesus foi julgado diante do Sinédrio, o governador romano Pôncio Pilatos, e foi condenado à morte por crucificação, a forma mais brutal e humilhante de execução da época. Ele foi espancado, coroado com espinhos e solicitado a carregar sua própria cruz até o Calvário. Mesmo durante sua crucificação, ele continuou a demonstrar amor e perdão. Ele orou pelos que o crucificaram, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ao entregar seu espírito, ele declarou: Está consumado, significando que o sacrifício pelo pecado estava completo. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, simbolizando que, através da morte de Jesus, o acesso direto a Deus havia sido restaurado. Mas a história de Jesus não terminou com sua morte. 3 dias depois, ele ressuscitou dos mortos, conforme havia predito. Sua ressurreição foi a vitória definitiva sobre o pecado, a morte e o poder do maligno. Ao aparecer para seus discípulos, ele provou que a morte não tinha poder sobre ele e que sua obra de salvação estava completa. A ressurreição de Jesus não foi apenas um evento histórico, mas uma base de fé cristã. Como Paulo mais tarde escreveria: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a nossa fé. A ressurreição trouxe nova vida e esperança para todos os que creem, assegurando-lhes que, assim como Jesus venceu a morte, aqueles que injetaram nele também viverão para sempre. Após sua ressurreição, Jesus passou 40 dias aparecendo a seus discípulos e a muitos outros, preparando-os para a missão que tinham pela frente. Ele os comissionou a ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, prometendo que estaria com eles até o fim dos tempos. Ele também prometeu enviar o Espírito Santo, que daria a eles o poder necessário para serem suas testemunhas em todas as nações. Então Jesus ascendeu ao céu diante de seus discípulos, prometendo que um dia voltaria em glória para julgar o mundo e estabelecer seu reino eterno. O retorno de Cristo é a esperança futura para todos os cristãos, a promessa de que o mal será finalmente derrotado, e a justiça e a paz reinarão para sempre. Com sua vida, morte e ressurreição, Jesus cumpriu todas as profecias sobre o Messias prometido. Ele viveu uma vida perfeita, mostrando ao mundo o amor incondicional de Deus e o caminho para a reconciliação. Sua morte na cruz foi o sacrifício supremo pelos pecados da humanidade, e sua ressurreição abriu o caminho para a vida eterna para todos que nele creem. Jesus não foi apenas um grande mestre ou profeta, ele é o Salvador do mundo, o Filho de Deus que veio para restaurar a humanidade e estabelecer um novo relacionamento entre Deus e seu povo. Através de Jesus, o plano de redenção que começou no Jardim do Éden foi finalmente cumprido, e a salvação está disponível para todos que colocam sua fé nele. A Bíblia não é apenas uma coleção de histórias antigas. Ela é uma mensagem viva e poderosa, capaz de transformar vidas, orientar decisões e trazer esperança em meio aos momentos mais difíceis. Ao longo dos séculos, suas palavras de amor, fé e redenção atravessaram gerações, inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. Mais do que um livro, ela é uma carta de amor de Deus para a humanidade, revelando seu plano perfeito para cada um de nós. A Bíblia continua a moldar o presente e o futuro, mostrando o caminho da verdade, da paz e da salvação. Se você deseja entender mais profundamente essa história divina e o impacto que ela pode ter em sua vida, continue nos acompanhando. Não perca a oportunidade de mergulhar na palavra de Deus e descobrir as riquezas que Ele tem para você. Muito obrigado por assistir até aqui. Se este vídeo tocou seu coração e te atraiu de alguma forma, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar este conteúdo com seus amigos e familiares. Ao fazer isso, você ajuda a espalhar a mensagem transformadora da Bíblia para ainda mais pessoas. A história da Bíblia é muito mais profunda do que podemos imaginar, cheia de revelações que podem mudar vidas, e estamos apenas começando a explorar esse vasto universo de sabedoria e amor. Fique conectado porque há muito mais por vir. Até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe abundantemente.